Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Papo de Trabalho. Muito feliz, se eu não me engano, a 13ª edição do Papo de Trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Andressa. Estamos nós de volta aqui, gente. Prazer estar com vocês para mais um papo de trabalho. E hoje a gente está trazendo uma pessoa especial aqui, né, Matias? Isso aí, uma pessoa especialista na área do direito. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com a advogada Marina Cecília Gonçalves Soares. Isso, Marina, seja bem-vinda. Marina, que Seja hoje é bem-vinda, Marina. coordenadora do CREAS. isso. Isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho hoje, Matias, do que é o CREAS, o que ele faz, a importância do CREAS. Lembrando que a Marina aí é minha parceira ali junto com as pessoas, né, Marina? Isso aí. Isso aí, trabalho juntinho. Juntinho. É a rede aí, ó, firme e forte nessa gestão fantástica que a gente está aí na prefeitura. Mas antes a gente tem aquela perguntinha para Marina. Você vai Perguntinha fazer? especial. Vou deixar Vou para você deixar que fazer. hoje eu faço. Então faz. Marina, aqui no nosso podcast a gente sempre tem essa primeira pergunta que foi como que você começou sua trajetória de trabalho? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Primeiramente, parabenizar vocês por essa iniciativa, que é muito bacana, porque isso aí leva muita informação para a nossa sociedade, né? Muitas pessoas desconhecem os equipamentos e os serviços que o município oferta, né? Então, meu nome é Marina, sou advogada, tem aproximadamente 18 anos que eu me formei. Formei aqui em Itaperuna mesmo. Na verdade, dei início à minha faculdade com a intenção de prestar concurso. Que, na verdade, a maioria das pessoas tem essa intenção, né? Mas durante o curso a gente vai desenvolvendo e a advocacia vai chamando você para perto e Não quando a tem gente jeito. termina, né, a nossa principal meta é passar na prova da OAB. E aí foi o que eu fiz, eu tinha isso na minha cabeça já, de fazer a prova da OAB, ficar livre daquele compromisso. E aí, com isso, com a carteira da OAB na mão, vão surgindo algumas oportunidades e tudo, e a gente vai se engajando aí na profissão. E aí eu sempre trabalhei como advogada, desde o início, montei escritório, fiz parcerias, trabalhava como advogado correspondente aqui também no município. Surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando na assistência em 2014, na gestão do nosso prefeito Alfredão mesmo, através da secretária de assistência, da dona Luíde, né, que me chamou para compor, né, a assistência social trabalhando no casamento comunitário, que foi, acho que o primeiro casamento comunitário que teve no Foi. município. É. Realizamos dois casamentos, foi uma experiência maravilhosa para mim, que eu colho frutos até hoje, porque nós casamos muitos noivos e aquilo foi muito bacana. Foi quando eu, na verdade, entrei na assistência e quando a gente entra na assistência, a gente tem um sentimento assim diferenciado. A É gente, na verdade. verdade, Com muda certeza. toda a nossa forma de pensar, de julgar, Posso de dizer ver por o mim, mundo, tá? né? Aham. Porque a gente às vezes tem muitas ideias de tudo, né? Da sociedade que a gente vive, da situação. Mas quando se vive a realidade da assistência Exatamente. Aí social, é muito é diferente, muito gente. diferente. É Só sim. quem tá ali dentro que sabe. Como se fosse assim um vício. Você entra e não quer sair mais, porque você sabe o quão grande é o seu papel ali dentro, que é E um o momento, instinto né? de ajudar o próximo, ele fica cada vez mais aguçado, né? Você busca Exatamente. aquilo ali no De dia a dia, viabilizar, né, direito para justamente. eles que eles desconhecem. Uhum. E isso aí, na verdade, foi muito, muito importante para mim, porque o meu curso de direito me ajudou muito. Eu fiz formação também de professores. Logo depois que eu terminei direito, foi uma realização pessoal também Ah, minha. legal. E isso aí me ajudou muito também a ver as coisas de outra forma. Enfim, aí eu comecei trabalhando nessa questão do casamento comunitário, junto com a Luísa, né, que hoje está lá na secretaria É, também. Luísa também E, enfim, foi era assim querida. maravilhoso. Nós fizemos um trabalho muito bom. Na época, a dona Luísa era secretária de assistência, ensinou muita coisa, né? Aprendi muita coisa naquela época com ela. E logo depois que nós terminamos esses casamentos, junto com o casamento comunitário e tudo, eu fui convidada a coordenar o CREAS naquela época. Foi um desafio. Foi o meu maior desafio, eu acho, até hoje, porque foi quando, na verdade, eu comecei a ver a vida de outra forma.
Porque aí você entra dentro da realidade das pessoas Então, vulneráveis, né? Que a isso. gente não Aí a conhece. gente queria assim, conhecer o que é o CREAS, o que significa essa sigla CREAS para todo mundo que está nos ouvindo hoje saber. O que o CREAS faz na cidade? Quem que o CREAS atende? O que significa o Então, o CREAS? CREAS, né? CREAS, né? Aham. É uma unidade da assistência social, é um equipamento, né, que compõe a assistência social, significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social, porque ele faz um atendimento especializado, diferente, né, do CRAS, porque ele atende pessoas específicas que estão em situação de risco pessoal, social, por conta de terem seus direitos violados. Pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. E aí o CREAS, através do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado de Famílias e Indivíduos, acompanha, orienta, viabiliza, encaminha o direito dessas pessoas que muitas das vezes eles desconhecem, né? E então a gente trabalha dessa forma, atendendo, acompanhando rotineiramente essas Certo. pessoas. Para as pessoas assim terem, né? Porque igual agora, eu estou um ano e pouco aí na assistência, apaixonada pela assistência também. Explica para as pessoas o que é uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Ah, mas o que quer dizer esse estado de vulnerabilidade? Porque às vezes ele tem alguém próximo a ele ou vê uma situação e ele não sabe que aquela pessoa está passando um estado de In- vulnerabilidade, né? Inclusive, assim, quando que alguém tem que procurar o CREAS? Então, o conceito, na verdade, de vulnerabilidade, ele é muito amplo, né? A gente fala que o conceito de vulnerabilidade ele é multidimensional. Tudo assim, você tem que ter uma visão do que de fato aquela família ou aquela pessoa está passando. Então, assim, vulnerabilidade significa situação de fragilidade, situação assim de extrema fragilidade na sua vida rotineira, no seu ambiente, no ambiente que você vive, no ambiente familiar que você vive. E aí o CREAS atua de qual forma? O CREAS possui uma orientação, um caderno de orientações técnicas que define ali quais são as suas competências, quais são as formas de você trabalhar ali dentro. Então, funciona da seguinte forma: o CREAS atende essas pessoas, conforme eu disse, que estão em situação de risco pessoal, social, em razão de terem seus direitos violados. Posso dar N exemplos. A nossa demanda, né, a demanda que o CREAS atende, ela é ampla. Nós atendemos pessoas em situação de rua, adolescentes que cometeram ato infracional. A gente é o gestor das medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Nós recebemos encaminhamentos do judiciário desses adolescentes que praticaram ato infracional e a gente gera essas medidas. Eles vêm para a gente pronta, ou é prestação de serviço à comunidade ou é liberdade assistida. Aí já é um assunto muito amplo, né? Sim. Que para a gente poder explicar. Atendemos também crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Atendemos mulheres vítimas de violência também. Atendemos idosos que estão em situação de risco social, deficientes. Então, assim, as demandas são amplas. E aí, como que funciona? Na verdade, é até engraçado. O CREAS é para funcionar orientando, encaminhando essas pessoas que já foram detectadas com seus direitos violados. Normalmente, no dia a dia, não é assim que ocorre, por conta das denúncias que a gente recebe. E é muito importante também a gente dizer o que o CREAS não faz, que é esse papel investigativo, que muitas pessoas elas confundem. Então, eu poderia dar um exemplo aqui hoje, né, já que a gente está no mês de maio, que é o mês de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, né, que é um público-alvo nosso, que a gente atende, de, por exemplo, uma criança que sofreu um abuso. Nós vamos acompanhar, esse acompanhamento é através do PAEF, que é como se fosse um programa de serviço especializado, e nós vamos atender essa família dessa criança. Nós vamos fazer essa família enxergar como que aconteceu, o que aconteceu, o que está acontecendo, essa violência sexual. De repente, essa violência sexual nem está acontecendo mais, porque o agressor às vezes foi punido, mas ali está acontecendo uma violência psicológica. E nós vamos trabalhar essa família, fazer eles se conscientizarem do que aconteceu, chamar para si o problema, a problemática que essa família vive ali.
E muitas das vezes acontece assim uma divergência de informação por conta das pessoas mesmo não conhecerem o trabalho do CREAS, de confundir o nosso trabalho com o trabalho da saúde mental, com o trabalho da rede de saúde, com o trabalho dos órgãos garantidores de direito, né, que sistema judiciário, delegacia de polícia, defensoria pública. Então nós trabalhamos com as pessoas, né, com as demandas que já foram detectados a violação de direitos ali naquela família. Aí a gente, através desse programa do PAEF, a gente faz o trabalho com essas famílias, pessoas em situação de rua. Na verdade, a gente viabiliza um direito que essas pessoas às vezes desconhecem, não sabem que tem. Então a gente trabalha, na verdade, para o nosso trabalho ele fluir, para a gente colher frutos do nosso trabalho, a gente precisa incessantemente do trabalho em rede, do Acessuas, da rede de saúde, NASF, UBS, saúde mental, parceria mesmo com o judiciário, delegacia de polícia, que são os garantidores desses direitos, que são aqueles que vão detectar que o direito daquela pessoa foi violado. Porque a gente pode imaginar, você pode hoje fazer visita na casa de um idoso que está sofrendo violação, mas, na verdade, às vezes, aquela situação de violência que ele vive ali é tão natural para aquela família que nós, enquanto CREAS, temos que desmistificar aquilo ali. A gente tem que desnaturalizar aquela situação ali e mostrar que, de fato, aquilo, então, Tá errado, é todo um né? jeito que você tem que ter, é um trabalho rotineiro, cotidiano, um trabalho que demanda muito tempo, que precisa ser exercido em parceria. Se, vamos dizer, eu sou cidadão, tenho um morador de rua que está próximo à minha casa. Um exemplo. Aí a gente sempre, quem é no meu bairro, eu sempre passo por ali e vejo ele. Eu, como cidadão, eu posso fazer, por exemplo, uma ligação para o CREAS. Ó, tem um morador de rua aqui, poderiam ver a situação dele. De repente, alguma coisa assim que é possível solucionar. Então, isso aí é até um assunto assim, muito interessante, porque o público de pessoas em situação de rua, que vivem em situação de rua, é o nosso maior desafio. É um público muito diferenciado, porque, na verdade, o que acontece é isso mesmo. Pode sim, não só pode como deve. A gente precisa ter estatisticamente um quantitativo, assim, um conhecimento do quantitativo de pessoas em situação de rua do nosso município. Existem diferenças entre pessoas que vivem em situação de rua aqui no nosso município e pessoas que vivem migrando. Nós moramos hoje aqui numa BR, um fluxo muito grande de pessoas que migram de um lugar para o outro. Então, conforme você perguntou, pode sim, não só pode como deve, informar para a gente, olha, tem uma pessoa em situação de rua aqui. A gente já tem o conhecimento de todos os moradores de rua aqui do município. A gente sabe o nome de cada um deles. Eu ia até perguntar sobre isso. Sabe, a gente né? sabe, a gente Todos são conhece acompanhados. todos são acompanhados. Aqueles que às vezes a gente tem dúvida é porque estão migrando de um lugar para o outro. Estão aqui há 2, 3 dias e aí ficam aqui uma semana, depois vão para outro local. Então, assim, não só pode como deve, a gente faz o atendimento dele, porque normalmente eles têm um local fixo para eles poderem ficar. E às vezes eles, quando mudam de local, é porque algo aconteceu. E aí a gente precisa saber o que aconteceu, por que ele está ali, se ele teve alguma ameaça por ter trocado de lugar. E aí a gente atende esse morador, garantindo ele os direitos que ele tem, de documentos. Às vezes na verdade, a maioria deles tem documento, aí você vai lá, tira, eles perdem de novo. Nossa. E quantas vezes isso acontecer, quantas vezes a gente vai estar fazendo esse trabalho com esse público que está em situação de rua. Que, na verdade, é o público que mais incomoda a sociedade. Não é? E, assim, muitas das vezes, o que me entristece é que hoje nós temos uma liberdade garantida constitucionalmente, né? Para a gente poder fazer o que a gente quer, ir e vir, a nossa liberdade de ir e vir, de estar onde a gente quer, da forma que a gente quer. E muitas das vezes a sociedade não entende, porque, igual você disse, tem um morador de rua na frente da sua casa, a gente sabe que às vezes incomoda, fica ali na porta. Já tivemos N casos de pessoas que ligam todo dia, mas ele está aqui. Só que, assim, uma coisa que a gente precisa saber é o direito que cada um tem de estar onde quiser. Então, às vezes, as pessoas acham que o CREAS, ele tem, assim, o dever de tirar a pessoa daquele lugar ali. Mas Recolher ele dali.
Você não pode, ele não pode estar daquele jeito. Às vezes a pessoa está doente. Nós temos aqui no município pessoas doentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade, precisando de atendimento de saúde, mas ele não quer. Ele não quer. A gente faz tudo que a gente pode, oferece, oferta, mas eu não posso pegar aquele idoso, obrigar e botar num carro, numa ambulância, à força e levar para uma unidade de saúde. E, na verdade, é isso que muitas das pessoas não entendem o trabalho do CREAS. Nosso trabalho está em orientar, em encaminhar, em fazer, em criar autonomia dessas pessoas para que eles possam encaminhar por si só, garantindo um direito que eles têm, viabilizando esse direito, monitorando os encaminhamentos que a gente faz para a rede, como que está, como que funciona, o que aconteceu. Então, a gente precisa muito desse retorno dos encaminhamentos que a gente faz, né? Para saber, porque, na verdade, isso fica na nossa memória. Pode ter quantas pessoas tiverem. Todos os nossos demandantes, né, que a gente chama hoje lá, estão na nossa cabeça. A gente não esquece de nenhum deles. E sempre buscando, né? Como é que será que tá fulano, ciclano, vamos ver, tem que ter. Como que fica? Porque, na verdade, a gente não está ali numa situação confortável. Eu sempre falo, mas isso é urgente. Todos os casos são urgentes. Todos os casos que o CREAS atende são urgentes. Então, a gente tem que saber que a demanda é grande para todos os equipamentos, mas a gente tem que saber direitinho coordenar essa situação, fazendo reunião de rede, chamando para si a responsabilidade de cada um, dos órgãos da justiça, das delegacias de polícia. Nós hoje temos aqui só a delegacia de polícia, nós não temos delegacia da mulher, do idoso, então é uma delegacia só, a gente sabe que a demanda é grande. E são situações assim extremas, extremas ao extremos que a gente vive ali. E hoje, como é que é composto aí o quadro do CREAS? Nós temos você, né, a coordenadora advogada. As pessoas às vezes ficam assim, quem é que atende lá no CREAS, né? Sim, o CREAS é composto hoje de uma equipe que a gente fala que é uma equipe multidisciplinar, né, interdisciplinar, advogado, temos psicólogo, assistente social, orientador social, a parte administrativa, a parte dos serviços gerais, coordenação, pedagogo. Então, assim, a equipe é ampla, de acordo com a sua necessidade. Composta, justamente, para atender a necessidade de acordo. Sim, hoje aqui no município, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito fortalecida, muito bem formada. Mas o mais importante, né, que eu nem falei, e isso é muito importante, porque na época, antes de eu ser inserida na assistência, eu também desconhecia isso. E na gente saber o seguinte, que todos esses profissionais que eu citei aqui, na verdade, eles fazem o serviço, eles são funcionários do SUAS, né? Nós trabalhamos, nós somos trabalhadores do SUAS. Então, por exemplo, o advogado ali, ele não vai atender o demandante de forma a fazer a parte advocatícia. Ele dá petições, procurações, não. Ele vai estar ali dando orientações jurídicas do que ele deve fazer. Ou ele vai procurar um advogado que vai garantir o direito dele na justiça, ou ele vai procurar a defensoria pública, assim mesmo o pedagogo, de certa forma, ele não trabalha clinicamente, ele não dá laudo, ele não atende clinicamente. Ele viabiliza o direito daquele usuário que está necessitando de uma psicoterapia, de um atendimento psicológico no ambulatório da saúde mental, para ele estar indo lá fazer o tratamento dele. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que nós vamos atender, nós vamos clinicar, nós vamos... Não é assim que funciona. Justamente é importante essa equipe toda composta, porque o psicólogo às vezes não vai entender da questão jurídica, no âmbito jurídico da situação. Então, ele vai ter que... Sim. O advogado já atende, orienta direitinho, olha o que você pode fazer isso e aquilo, procura a defensoria pública, você está certo, você tem um direito, né, a ser garantido, e assim dentro de todas as outras questões. Ô, Marina, qual é a forma, assim, como eu te perguntei, né, da população, qual a forma da população entrar em contato com o CREAS, onde ele fica, qual a maneira de telefone, né? Nós temos hoje, o CREAS hoje funciona no prédio da antiga prefeitura, ali naquele prédio azul onde funciona a Câmara, está funcionando ali embaixo. No momento, nós estamos em procedimento de mudança, a gente está viabilizando aí essa
mudança de equipamento. E o telefone do CREAS eu vou deixar aqui, anotadinho, não sei de cabeça. A gente coloca na descrição do A vídeo. gente coloca ali. Tem os e-mails também, o e-mail que eu posso deixar aqui. E, assim, deixando claro que, na verdade, o CREAS, ele não recebe denúncias para averiguação. Isso aí, graças a Deus, assim, já tem um tempo que foi desmistificado isso. A gente hoje está com um volume bem menor, porque antes a nossa caixa de e-mail vivia abarrotada de e-mails de disque denúncia. A gente não tem o papel de averiguar, de investigar, de periciar, de julgar absolutamente nada. Então, assim, as pessoas às vezes também ligam para lá, eu quero denunciar uma situação de um idoso que tá, nós temos o Disque 100, que é para ser recebido essas denúncias, né? O Disque 100, que é o 180, né? Disque 180, que vai estar acolhendo essas denúncias. Nós temos a delegacia, né? Que pode estar recebendo também as denúncias. Nós temos Ministério Público, né? Justiça. Então, as denúncias elas são recebidas por esses órgãos garantidores de direito. E aí, daí, parte já o encaminhamento para o CREAS acompanhar a partir do momento que foi detectada a violação de direitos ali daquela família. É um idoso que está sofrendo, às vezes, maus tratos pela família, e os maus tratos, na verdade, violam um direito que o idoso tem, né? E dessa forma, a gente faz o trabalho justamente acolhedor dessa família para com aquela pessoa que, às vezes, está em situação. Que muitas das vezes a gente recebe muitas ligações lá também, solicitando acolhimento institucional, ASAP. Isso daí precisa ser assim, as pessoas precisam entender que a família precisa ser trabalhada. E essa família vai ser trabalhada como? Através do PAEF, que é o programa, né, que a gente trabalha dentro do CREAS, através da rede socioassistencial. Todos atendendo em conjunto, seguindo um protocolo de atendimento sistemático, porque é trabalho de formiguinha, para fazer com que aquela família consiga entender a forma que ela tem de lidar com aquela situação interna que está vivenciando, intrafamiliar ali, né, de violência, de violação de direito. Olha só quanta informação, né, que a gente desconhece aí do dia a dia, vamos dizer assim, segmento, não sei se eu posso falar dessa forma, né, importantíssimo, que às vezes as pessoas têm uma noção, ou melhor, têm uma ideia e não é nada daquilo. Sim. O funcionamento é completamente diferente, Completamente tem toda diferente. uma regra a ser, né, Sim, seguida. assim, a gente costuma conversar entre si, né, quando nós fazemos as nossas reuniões da equipe técnica, né, que o nosso trabalho, ele é tão importante, mas tão importante, e como deveriam as pessoas terem conhecimento, assim, de como que o CREAS funciona, porque é a partir do nosso trabalho que nós vamos conseguir desnaturalizar muitas situações que a família vive ali. Porque muitas situações que você pega na família, né, que ela vive, para eles é natural. Para eles aquilo ali é uma situação Incrível, assim, né? muito comum. Rotina. Uma rotina, um idoso que está ali acamado, que está necessitando de um atendimento médico. Aí o filho ou a família que toma conta acha que não precisa, acha que não... Então a gente vai viabilizando esse direito que esse idoso tem junto com a família, trabalhando a família. Igual Falta eu de falei, informação, de informação. Igual, por exemplo, a questão desse Maio Laranja, né? Essa conscientização, né, do Maio Laranja, né? Que tem sua culminância no dia 18, né? Que é para fazer com que nós possamos nos conscientizar do abuso, né? Mas que, na verdade, é um tema a ser trabalhado todos os dias do ano, todos os meses do ano, porque... Tem uma atenção especial, Uma atenção né, especial. de Nós todas temos as aí famílias. agora o combate ao trabalho infantil, o abuso e exploração de idosos, né, violência contra idosos, todas essas campanhas, né, assim como a saúde também tem, de conscientização. E é muito importante as pessoas entenderem que o CREAS, quando se trata, por exemplo, de um abuso sexual de criança, adolescente, nós não vamos atender, na verdade, essa criança específica, fazer um atendimento dessa criança, do porquê. Não, quem vai trabalhar com essa criança é o ambulatório da saúde mental, fazendo trabalho de psicoterapia, de psicológico, tratamento, trauma, né? Nós não temos capacidade técnica para isso. Nós vamos trabalhar a família em si, para a família se conscientizar do que está acontecendo com essa criança.
Porque muitas das vezes a família, assim, ela não acredita. Ela não consegue enxergar uma mãe ou um pai, né? Já que a maioria das violências sexuais acontecem dentro das próprias casas, né? Com o próprio núcleo familiar, né? Então, o CREAS, ele vai entrar ali nessa questão de acompanhar essa família. O PAEF vai estar acompanhando essa família, vai estar fazendo todo um trabalho de conscientização dessa família. Entende? É um trabalho em conjunto que deve ser feito em conjunto com toda a rede socioassistencial. A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente sempre fala que o CREAS faz muitos encaminhamentos, e faz mesmo, tem que encaminhar muito. Encaminhar para as SUAS, para a gente garantir o direito daquele menino que estava em cumprimento de medida socioeducativa, né? De conseguir entrar no mundo do trabalho, né? Nós temos exemplos disso, né? Temos exemplos também daqueles que conseguiram entrar, que saíram, e a gente tenta buscar e fazer o chamamento dele novamente. As tias vigiando. A gente fica ali, Então, assim, o trabalho é dessa forma, sabe? E fazer eles caminharem também com as próprias pernas, né? Porque, na verdade, senão vira, assim, né? Um assistencialismo. A gente faz tudo para eles, e quanto mais a gente faz, mais eles estão querendo. Não, a gente tem que... Tem que dar a vara para ir pescar sozinho. Isso aí. É o que a gente busca, essa liberdade de não, peraí, você consegue, você pode ir, você pode caminhar com suas pernas, tá aqui, ó. Exatamente, assim como ocorre com a situação de rua, né, que é o mais específico de todos, né? A população de rua tá ali, as pessoas, né, da sociedade civil se comovem com a situação deles, né? Eles já vão correndo lá no CREAS. Tem isso, tem aquilo. Fulano tá em tal lugar e tal. Ontem mesmo nós fizemos vários atendimentos. E assim, infelizmente a gente tem que respeitar também o direito de ir e vir das pessoas, né? Ele tem que permitir também você agir. Tem que se permitir você agir, porque senão você não tem como, né? Ficar indo de encontro à vontade dessas pessoas. Isso aí é porque a Mariana falou que era tímida, né? Eu sou muito tímida. Muito Sabe mesmo. muito, né? Sabe bastante e, assim, é muito parceira. A gente já desenvolveu algumas coisas, graças a Deus, positivas, né, Marina? E o Acessua está de portas abertas para o que você precisar e todos os nossos equipamentos. Sim, né? nós temos hoje um relacionamento muito bom entre a rede toda, né? A gente tem, né, graças a Deus, eu tenho a porta muito aberta. Quando eu fui convidada agora, novamente, né, pelo Oliver, que é nosso secretário, e fazer parte da coordenação do CREAS, né? Eu fiquei muito feliz porque eu pude voltar às minhas origens lá, relembrar, né, da situação daqueles usuários que a gente deixou. E, assim, ele dá uma condição muito boa da gente trabalhar, a gente desenvolver o nosso trabalho. Junto com a equipe toda da assistência, né, com vocês, né, lá do Acessus, isso aí é muito importante para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é a proteção e a garantia de direito dessas pessoas que estão em violação, que têm os direitos violados, né, que estão em situação de risco. Verdade, é isso aí. Gostaria de te agradecer, Marina, por ter passado um pouquinho da gente sobre o CREAS, um pouquinho uma explicação, né? Porque tem muita gente que não tem conhecimento. Eu aprendi muito hoje aqui. E dizer para você também que as portas estão abertas. Precisando da gente. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito poder fornecer essas informações, né? Eu acredito que vai ser de grande valia para muitas pessoas que vão ouvir, para ter o conhecimento de como o CREAS funciona. A gente poderia ficar aqui conversando horas, porque tem muita informação. Mas aí eu tentei pincelar aí para poder... Esse papo de trabalho é gostoso por isso, né? Que a gente passa ali a informação, né, certinha do que é mesmo. Conhecemos um pouco do CREAS hoje, gente. Vocês veem a importância, né, desse equipamento dentro da nossa cidade, tanto as pessoas que ele atinge, né, que ele vem aí a dar um suporte fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe do CREAS, que tudo que a gente também, né, vai até vocês, você está sempre pronta ali a ajudar, a esclarecer, né? Então, assim, conte com a gente, tá? E vamos continuar aí. Inclusive, assim, eu queria só agradecer mesmo, né, que a gente vai conversando e vai deixando para depois. Conforme eu falei, eu tenho uma equipe muito bem estruturada, queria agradecer a todos eles lá, minha pedagoga, assistente social, psicólogo, advogado, todo mundo mesmo, porque se não fosse assim a afinação mesmo que a gente tem, o entrosamento nosso lá dentro, nada disso poderia andar.
porque na verdade quem faz todo o trabalho, né, são os nossos técnicos, né, nosso administrativo que está ali recebendo, né, acolhendo, né, promovendo a acolhida, a humanização dessas pessoas ali dentro. Então, assim, queria agradecer a todos eles, dizer que assim é um prazer imenso trabalhar com eles e agradecer a vocês também pela oportunidade de estar explicando aqui o que é o CREAS. Que isso, foi uma honra. E parabéns pela sua equipe. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Conte conosco, portas abertas aí Isso do aí. Papo de Trabalho para você, tá joia? Obrigada, E Andressa. precisando, Obrigada, Matias. só Toma falar. as ordens. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Deixe um comentário também, se você tiver alguma pergunta. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.